Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Imagino que você esteja aproveitando todo esse conteúdo que está sendo colocado através desse belíssimo trabalho, desse livro, O Código de Jesus, e também através das inspirações diretas do meu mentor, do meu querido e amado, meu nobre amigo de tantas eternidades, o Pai Malaquias. Vamos entrar hoje na lição 18 e pouco antes de começar aqui a gravação, fazendo as minhas preparações, as minhas meditações, as conexões amorosas, buscando a conexão com o Cristo e pedindo a Ele para que o meu ego se afaste o máximo possível desse processo, para que não seja apenas a minha opinião, mas sim que, de alguma maneira, Cristo possa nos inspirar efetivamente. E eu tenho observado que, através dos comentários de todos os que têm participado, que têm feito esse processo, que têm conduzido consigo próprio, que eu já falei isso num vídeo anterior, mas fica aqui o registro que muitas vezes a gente se coloca numa jornada, num caminho, como se fosse uma resolução, só que diante dos primeiros percalços, das dificuldades, quando elas começam a aparecer, e elas vão aparecer, não podemos nos iludir, às vezes nós paramos, nós entregamos ao mundo, entregamos ao meio a nossa possibilidade de avançar e acabamos, em muitas vezes, em muitas oportunidades, não concluindo aquele trabalho que nós iniciamos. E quando passa o tempo, a gente acaba se arrependendo. Não só nesse contexto desse trabalho do Código de Jesus, mas também em outras atividades. Nós acabamos nos arrependendo por não termos dado continuidade. Há um tempo atrás, eu escrevi o livro A Jornada do Herói. Tá aqui. Porões do Inconsciente. Não tinha preparado, mas como eu estava usando ele, que é esse livro aqui. Porões do Inconsciente, A Jornada do Herói. No meio dele tem uma descrição detalhada dessa jornada. A Jornada do Herói é um texto base que muitos escritores se utilizam, o cinema se utiliza bastante disso, e vai mostrando as 12 etapas que o ser humano passa quando ele decide entrar num determinado caminho ou fazer alguma alteração em sua vida. É curioso nós pensarmos, e eu vou pegar só o primeiro exemplo, me permita colocar aqui o óculos. Eu só vou pegar o primeiro exemplo para que nós possamos ter clareza do que se trata isso. É uma listinha com 12 passagens, 12 movimentos. Cadê? Como eu não tinha preparado, fica mais... Tá aqui. Esse materialzinho, não sei se dá para você ver, está me explodindo aqui pela luz. É como se fossem estágios de sabedoria, estágios de conhecimento. Então, primeiro se adentra ou se toma consciência do mundo comum, do cotidiano, da vida que nós estamos levando.
primeiro estalo, eu faço parte dessa família, faço parte dessa comunidade, faço parte dessa sociedade, faço parte desse mundo. E a partir desse pequeno despertar, eu passo a observar os resultados da minha vida. E esse resultado, ele pode me satisfazer. Perdão, eu não vou editar, gente, vai assim mesmo. Essa consciência, ela vai me trazer assim, olha, o resultado da minha vida é positivo, tá? As coisas estão fluindo, estão acontecendo, eu consigo realizar as coisas que eu tanto desejo, que eu tanto necessito pelo meio que eu vivo. E tem outras vezes que é morno. Tanto faz, tanto fez, não tem modificação nenhuma. E outras a gente olha e fala, caramba, não tá bom. Não tá bom. Precisa mudar. E é neste momento desta percepção de que precisa mudar que eu vou buscar talvez uma alternativa. Então esse é o mundo comum, é o primeiro, como se fosse um primeiro passo. O segundo é o chamado à aventura, que é essa expressão, preciso mudar algo. Neste momento a gente não sabe o que precisa mudar, a gente talvez não tenha ciência clara do que é necessário mudar. E aí, o terceiro item é uma recusa, uma negação. Eu tenho um chamado, mas eu não aceito aquele chamado porque eu acho, a pessoa acha, não vou trazer para mim, mas a pessoa, porque eu passei já por isso, a pessoa acha que não tem força necessária para efetuar as suas mudanças, que não conseguiria avançar, então ela meio que paralisa. Aí acontece um fenômeno, eu não vou passar por todos, mas que é o quarto, que é o encontro com o mentor. Então, eu vou parar por aqui, mas eu só vou relatar para vocês, depois vem a travessia do primeiro limiar, testes, aliados e inimigos, aproximação da caverna oculta, que é o nosso inconsciente, a provação suprema, ou seja, o sofrimento, a recompensa, né, se apossando da espada que nos define, que nos concilia, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. Esse trabalho, está aqui no Porões do Inconsciente, ele foi muito profundo e significativo. Eu escrevi esse livro há 6 anos, mais ou menos. Lá no Clube do Livro ele vendeu alguma coisa em torno de 590 livros, depois na Amazon também mais uns 100, ali não teve muita repercussão, porque eu também não botei afinco nisso, né? Não botei dedicação e tudo. Eu acho que é um livro natural para aqueles que querem se conectar com isso. Então, ele é quase que autobiográfico, porque ele conta muito da minha história, mas ele vai relatando passo a passo essas etapas que nós estamos conectados. Então, quando a gente chega nesse quarto passo, né, que é o encontro com o mentor, é mais ou menos, e aí eu vou trazer para isso que nós estamos vivenciando através desse código de Jesus. O encontro com o mentor, ele é um pouco mistificado. Às vezes, nós esperamos que apareça um grande sábio na nossa vida e nos diga o que fazer. E aguardamos um guru, aguardamos um pastor, um pai de santo, um mestre espiritual, e invariavelmente nós não atentamos de fato para situações na forma como elas se apresentam para nós no mundo. E às vezes o mentor está do nosso lado, junto conosco o tempo todo, e a gente não consegue enxergar, porque não nos permitimos dar esse salto. E pode ser um mentor através de um processo mediúnico, pode ser um livro, pode ser
um curso como este, pode ser uma imersão que você faça, ou pode ser uma definição interna sua de persistir num caminho, de se dar a oportunidade de iniciar processos de modificação e dar continuidade através da disciplina. Nesse mesmo material eu falo bastante sobre foco, disciplina e perseverança. Já falamos bastante aqui nos vídeos anteriores. Foco, disciplina e perseverança. Quando nós definimos o nosso foco, quero mudar isso, quero mudar a minha condição financeira, quero mudar a minha condição de relacionamentos, quero mudar uma estrutura mais direcionada na minha vida que hoje não está atendendo positivamente. Então eu defini um foco. A disciplina, já falamos, já especificamos, é fazer todos os dias. E a perseverança é fazer mesmo quando não está com vontade de fazer. Você já ouviu isso? Não é novidade. Muitas pessoas dizem que em determinados momentos de sua vida, elas estão seguindo um determinado segmento religioso, uma casa espírita, um terreiro, um local de palestras da Seishonoye, a igreja messiânica, uma igreja evangélica, uma igreja protestante, seja qual o segmento ou a denominação, ou uma igreja católica, nas suas mais variadas fragmentações. E em determinados dias, você fala, hoje eu não estou com vontade. Ou é 8 da manhã, a missa é às 7, e você fala, puxa, amanhã é domingo, eu quero acordar mais tarde. E aí você não vai. E este desistir não é desistir do processo como um todo, mas é desistir naquela etapa, naquele ponto, naquele momento específico. De alguma maneira, isso vai minando as suas energias de decisão, de foco. Então, defina o foco, faça todos os dias e faça mesmo quando não estiver com vontade. Porque assim é o processo de decisão que a gente toma na nossa vida. Eu vou citar um exemplo para quem acompanha aqui no canal. Não entramos na aula ainda especificamente aqui, como se fosse uma abertura. Mas eu vou citar o exemplo pessoal, para quem acompanha no canal, as meditações dos anjos. Lá em dezembro, finalzinho de novembro, quando eu recebi a inspiração, e eu imaginei de novo, né, que se tratava de, vou fazer 2 meditações, como de fato fiz e publiquei, peguei 2 anjos específicos e publiquei. Eu não havia entendido ainda o direcionamento, não havia compreendido a inspiração angélica. Não é que apareceu um anjo para mim e faça isso, faça aquilo. Não, uma inspiração, aquela sutileza que nós só percebemos quando estamos silenciosos, quando calamos os nossos pensamentos, calamos as nossas negativas internas, quando nós abrimos espaço internamente na nossa mente, na nossa consciência, no nosso poder interno sagrado, para ouvir além. Não ouvir com os ouvidos, mas ouvir dentro de si. E naquele momento, eu falei, vou fazer isso aqui, tá bom. Depois eu fui entendendo que, na verdade, a dinâmica era outra. E nesse caminho, de novo, para quem acompanha diariamente, houve algumas oportunidades, alguns dias, em que eu, por N motivos, não foi falta de vontade, mas por N motivos, eu falei, hoje eu não consigo fazer, e acabei sobrepondo, fazendo outras coisas e não fiz as meditações. Foram pouquíssimas, é verdade, acho que 3 ou 4 aí. Teve uma semana que eu acabei não conseguindo, porque estava com outras preocupações, abri espaço para outras preocupações e não me vinculei. Não fui beber do alimento espiritual. E ultimamente, no último mês,
eu adotei, falei, não, nem que seja uma gravação via Zoom, via WhatsApp, via de alguma maneira, ela vai entrar. Então a proposição, o meu compromisso é fazer estas meditações até o final do ano. Até o final do ciclo de 365, mais um, que esse ano é bissexto, nós vamos ter uma meditação especial dia 29 de fevereiro. Então, essa lição de hoje, ela pega bastante nesse ponto, nesse aspecto. E ela diz assim: saiba que o Espírito não desiste. Que Espírito? O Espírito de Deus. O Espírito Santo que vive em nós, esse fogo abrasador que está em nós, ele não desiste. Nunca, sob nenhuma hipótese. Se esse Espírito, que é o Espírito de Deus, nunca desiste, porque pense você, pense eu, que podamos é ótimo, hein? Que possamos pensar juntos, sentir juntos. Quantas oportunidades e quantas pessoas que você conhece, que num dado momento da sua história desistiu, parou, não quis mais seguir o seu avançar espiritual, não quis mais conhecer essa conexão, e que depois de um tempo, e aqui nós não estamos vinculando isso a nenhum tipo de igreja, religião, não importa. Verdadeiramente, a cada dia eu me convenço mais, não importa. Parou e resolveu, depois de 1 ano, 2 anos, em meio a confusões internas, em meio a necessidades específicas e pontuais de resolução de alguma situação, ela tem um novo redespertar. Um novo, não é redundância, é redespertar. Porque a gente redesperta várias vezes, dependendo do nosso caminho. E aí a gente retoma. E o que mais surpreende nessas etapas, em muitas oportunidades, é que quando a gente retoma o caminho, Deus está lá, como sempre esteve, com a porta aberta, só indicando o caminho para que nós pudéssemos novamente localizar. Então ele não desiste, ele sempre nos trará essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de reconexão a ele. Eu não vou pegar, porque mas está ali Umbanda, a Protossíntese Cósmica, é um livro do meu pai de santo que me iniciou lá há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Francisco Rivas Neto, meu axé, que ele, neste material, e tem outros naturalmente, né, ele mostra a junção dessa protossíntese, que é ciência, arte, espiritualidade ou religiosidade e a filosofia. Este quadrante se une numa pirâmide que traz a síntese ou a protossíntese do conhecimento espiritual. Neste trabalho nós aprendemos também que tem lá o tríplice caminho. Pai Malaquias, no Reino Místico de Deus, fala sobre este tríplice caminho com muita profundidade. O livro ainda continua em análise na editora Madras. Eu não quis colocar em outra para análise, estou aguardando aí a resposta. Ele fala com muita profundidade desse tríplice caminho, desta jornada que nós seguimos buscando no apogeu a sabedoria. E a sabedoria sempre estará lá. Por quê? Porque a sabedoria é Deus. A sabedoria real da existência é Deus. E Ele sempre estará lá, então Ele é eternamente conosco. Ele nem
abre a possibilidade da desistência dos seus filhos. Ele quer o retorno de cada uma das suas centelhas para ele. E esse retorno não significa o fim, mas a expansão da nossa consciência, habilitando-nos a entrar no serviço, a entrar no trabalho. Porque enquanto a nossa consciência estiver vinculada apenas nas nossas dores, a nossa consciência estiver vinculada apenas nos nossos problemas, apenas nas dificuldades que nós enfrentamos no cotidiano, a nossa expansão em qualquer nível não acontece. Porque a vinculação me limita, eu fico com a minha cabeça baixa, olhando para o meu ego, para o meu problema, para a minha situação, e a coisa não acontece. No momento em que eu me abro, assim como faz o Criador, que eu expando ao meu campo de visão, que eu abro o meu campo de visão, eu começo a resolver naturalmente, quase que como um milagre, tudo aquilo que me atrapalhava. Quando eu frequentei por um período a igreja messiânica, já faz um bom tempo isso, na aplicação do Jorei, na iniciação deles e tudo, foi muito bonito, um processo simplesmente de aprendizado, como isso chama, muito forte, muito profundo. E uma vez uma das missionárias, uma das mulheres que orientavam os grupos, me disse, e eu estava naquele momento atravessando uma fase em que eu só conseguia enxergar os meus problemas. Eu só olhava para as minhas dúvidas, para as minhas dificuldades. Eu enxergava apenas aquele mundinho pequenininho e eu não conseguia expandir. E ela, numa conversa simples, depois de receber o Jorei, depois que dediquei também, ela me disse: deixa eu te fazer uma sugestão. Faça uma doação. Eu disse, mas não lembro o nome dela, infelizmente, mas eu falei, como? Eu não tenho, hoje eu vim aqui a pé, andei 45 minutos para poder chegar aqui, não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus. Como que eu posso fazer uma doação? Ela falou, não. Doe aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo e a sua dedicação. Procure uma casa, procure um local, procure alguém que você possa contribuir, que você possa auxiliar. Dê um comando ao seu espírito, à sua alma, para que ele lhe traga alguém ou alguma situação que você necessite, que você possa contribuir com tudo o que você tem. E ali eu compreendi. De fato, eu estava vinculando o problema da humanidade aos meus problemas pessoais. Era como se não existisse mais nada. E aí foi quando eu consegui levantar um pouco a minha cabeça e observar um pouco mais amplo as coisas como elas aconteciam. E iniciei, sim, com todo o conhecimento que eu já havia acumulado até ali. Naquele momento eu já tinha escrevido. Escrevido é ótimo, hein? Eu já havia escrito o livro PDCA, uma ferramenta que muda vidas, é uma técnica que eu aprimorei do mundo corporativo e trouxe para a vida pessoal. E com base neste método, eu, visitando alguns colegas ali na Vila Mariana, eu reconheci que tinha 2 pessoas que precisavam de ajuda e não tinham condições de pagar. E eu olhei e falei, caramba, tem pessoas que estão numa situação muito parecida com a minha e, em tese, estão até pior, porque não conseguem vislumbrar, não estão buscando. E eu passei a atendê-los como coach, através da psicologia na época, e fiz um atendimento
ali naquele shopping Pelotas, na praça de alimentação, não tinha uma clínica para atender. Então eu passei a semanalmente estar lá e fazia o atendimento ali, na praça de alimentação, entregando o meu melhor, ainda que os caminhos milagrosos que eu estava buscando, na minha consciência, não tinham acontecido, mas ele foi o primeiro passo. Então eu me abri para essa possibilidade. E sistematicamente, durante 4 meses aproximadamente, eu atendi aquelas pessoas. Primeiro um, depois outro e depois outro, né? Teve 3 ou 4 casos que gratuitamente atendi, como ainda faço hoje em muitas oportunidades, quando eu observo que as pessoas não têm condições, e como faço, né? Tem um atendimento que estou atendendo uma pessoa já faz 1 ano e que a mudança é maravilhosa e gratuitamente durante todo este ciclo. Ela começou a me pagar alguma coisa agora, mas não é mais importante. O que eu quero dizer com isso? Se Deus, que é essa força, que é a única coisa que existe, sempre está à disposição para o nosso retorno, ele não desiste nunca, o Espírito não desiste nunca, então que nós também possamos agir nessa conexão com o Criador, porque quando eu me conecto a Ele, entregando o meu melhor serviço para as pessoas que estão à minha volta, o meu caminho começa a se abrir naturalmente, com muita iluminação. Existem alguns caminhos de conhecimento que nos falam que nós sempre seremos unidos, é a resposta, nós sempre seremos unidos ao Criador. Esta força de Jesus Cristo, esta luz de Jesus Cristo, ela sempre diz, olha, você é Deus. Deus sofre? Não há sofrimento em Deus. Entende? Não há. Então, algumas pessoas ainda hoje, por uma falta de consciência, elas se desespiritualizam, vamos assim dizer. É quase impossível isso, mas elas acabam abandonando a consciência do plano espiritual e começam a sentir-se separadas. Há alguns fatores que propiciam isso. Então, o sistema, nós já falamos bastante deles, principalmente nos primeiros vídeos, ele pressiona a consciência, ele pressiona a mente pequena do ego para que as pessoas renunciem à conexão com o espiritual. Porque o espiritual salvaguarda, nos dá paz, nos dá harmonia. Não é fanatismo, nem alienação, como eu já falei algumas vezes, mas ele pacifica o nosso coração. Ele abre a oportunidade de que nós possamos enxergar o universo e o mundo de outra forma, sobre outro prisma. E essas pessoas às vezes se entregam aos efeitos. Lembra-se, nós falamos de causa e de efeito. Elas se entregam aos efeitos do mundo, os efeitos do sistema. E se você resolver lutar a favor ou contra o sistema, você vai ter a mesma energia. Porque a impregnação da energia vibracional é mais obscura. E ela causará dúvida em você. Não em relação a Deus, mas em relação à sua capacidade. Porque se a pessoa se enxerga separada do Criador, ela começa a duvidar da sua capacidade, da sua potencialidade. Então, se entrega ao efeito e o sistema engole. Ele não tem dó, ele engole mesmo, profundamente, quase aniquila. Depois, quando a pessoa padece definitivamente, ele faz lá uma memória, uma lembrança X e a
acabou. Daqui a 10, 15 dias ninguém lembra mais e a vida seguiu. Nesse mesmo caminhar, os humanos, estes seres, eles acabam desistindo de Deus quando as suas preces não são atendidas. Nós já vimos no vídeo da prece que, é regra, de uma maneira geral, quando nós começamos a nos desenvolver, voltar a essa conexão com o Criador, a prece, de certa maneira, acaba sendo desnecessária. De certa maneira. Não estou dizendo para você não orar, não rezar, não fazer as suas orações, meditações, não é isso. Não é isso não. Mas como você está constantemente conectado a esse poder maior, a mãe substância amor, a essa potência primordial, na maioria das vezes, o que nós observamos é que as coisas começam a acontecer sem que nós tenhamos que pedir. É incrível, porque é um exercício de milagre diário. É um exercício de milagre diário. E esse aspecto ele é fundamental em tudo isso. Por quê? Porque a luz de Deus, ela atrai benefícios, ela atrai benesses, ela atrai coisas maravilhosas em nosso contexto. E essa prioridade sua, porque ela precisa ser uma prioridade, de voltar-se ao poder sagrado do Criador, voltar-se a essa conexão com Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos mostra isso nas suas mais variadas interpretações, ou nas suas mais variadas conexões, ou nas mais diversas religiões. Eu insisto, eu já falei isso acho que numa meditação sobre Jesus Cristo. Nunca se falou tanto em Jesus Cristo como hoje. Você vai num centro espírita, estamos falando de Jesus. Você vai na Seixonoye, fala-se de Jesus. Você vai num terreiro de Umbanda, fala-se de Jesus. Você vai na igreja católica, fala-se de Jesus. Em todos os lugares. Na mídia, nos canais no YouTube. E isso é fundamental compreender. Por quê? Porque a presença de Jesus, até na negativa, até gente dizendo que Jesus não existe, que não existiu, trazendo teorias A, B, C ou D, esquecendo o principal de Jesus. O que é o principal de Jesus? A sua boa nova, a sua mensagem, que não foi compreendida até hoje na totalidade por nós, por mim, por inúmeras pessoas que se arrogam em falar sobre, a favor ou contra. Então Jesus é esse caminho. Ele é essa conexão. Quando você vai lá no terreiro de Umbanda, né, eu tenho aqui, gente, olha ali. Você vai no terreiro de Umbanda, você senta lá com o Pai Velho, você pega lá Pai Antônio do Mundo Novo, Pai Benedito de Anuanda, salve, Pai Benedito, salve as almas, Pai Malaquias, com aquele cachimbinho, pitando, ele puxa ali naquele momento um Pai Nosso, ele puxa a figura de Jesus para dentro do seu coração e entrega a você uma sabedoria vinculada a esse exercício do poder de Jesus Cristo. É isso que nos conecta. É isso que demonstra que o Espírito não desiste nunca das nossas ações, dos nossos pensamentos. Por mais que o Filho se afaste, sempre haverá uma porta dimensional pronta, aberta para nos receber de volta
para nos abraçar. Se você em algum momento da sua vida pensou em desistir, eu digo a você, esqueça, apenas uma sugestão, tudo aquilo que às vezes eu mesmo falo, que tem as minhas pré-concepções de caboclo, preto velho, criança, de igreja tal, de não sei o que, blá, 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 blá. Mas concentre-se na força e na vitalidade da mensagem de Jesus Cristo. Pega a Bíblia, pega o Evangelho de João, leia um versículo por dia, experimente compreender aquele versículo e colocá-lo em prática. O código de Jesus, você lembra? Eu sou como Jesus. E quão poderoso é quando a gente consegue ter uma ação numa semana, em 15 dias, num dia, num mês, que é similar ao conteúdo do que Jesus nos deixou. Eu vou repetir. Isso não é fanatismo, não é alienação, não é dogma. É abrir-se como centelha divina, compreender-se como uma centelha divina e, a partir dessa compreensão, permitir que a mensagem de Jesus se achegue a você. E nós temos tempos na vida. Temos tempos de falar, temos tempos de calar, temos tempos de parar, temos tempos de agir. Cada tempo em si, respeitando os ciclos e os ritmos, talvez eu faça um trabalho depois dessa sequência a respeito do Kybalion, é que tem tantas pessoas que já falam sobre isso. Eu recomendo sempre a Mai, que para mim ela traduz isso com muita preciosidade. Mas talvez eu fale um pouquinho sobre as 7 leis herméticas em algum momento, tentando talvez trazer alguma outra coisa com mais profundidade. Nas 7 leis herméticas nós temos exatamente este exercício da eternidade de Deus, da continuidade, da permanência, do resgate contínuo de cada filho. Abrindo e conectando as 7 leis e depois entendendo as leis secundárias dentro das próprias leis, nós entendemos que, de fato, como centelhas que somos, é impossível sermos separados do Criador. Não é possível. Você é uma criatura de Deus. Você é um filho ou uma filha dele, uma centelha dele. E neste caminho de retorno, com toda esta experiência, essa bagagem, neste período cíclico de identidade temporal, você já sabe, para quem assistiu os vídeos do Reino Místico de Deus, a identidade temporal é essa identidade que eu tenho agora. Não importa se lá em 1193 eu fui um templário. Não importa se no ano 700 eu fui um artesão. Não importa se no ano 800 e pouco eu fui uma prostituta. Ou se eu fui um nobre. Pouco importa. Todas estas experiências têm um fundamento necessário para chegar num determinado momento que nós possamos compreender a nossa vinculação ao Espírito Sagrado de Deus. A essa única força, a única alma existente, se é que eu posso chamar Deus de alma. O que existe é Deus. E nós, dentro, embrincados, impregnados por este poder sagrado, à medida em que nós avançamos, nós estamos nos colocando à disposição
para que possamos servir, para que possamos nos entregar ao próximo. Cada um com aquilo que faz melhor, ou com a aptidão que faz melhor. E eu digo, eu tive um despertar da escola de Melquisedeque há uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, dentro de mim. E aí eu compreendi uma série de coisas que até aquele momento eu relutava. Né? Os Melquisedeques trabalham com a comunicação, com a expressão. Seja com a voz, seja com a escrita, seja com a preparação da consciência. Então, neste momento, dá um despertar e eu falo, ok, então eu vou procurar me entregar a isso. E na medida em que eu puder transmitir aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu estudo, que não é o ensinamento final, porque não podemos esquecer, mesmo quando estamos canalizando algo escrito, há um filtro da personalidade, da identidade temporal. E pesa bastante aquilo que eu vivenciei. Então a gente precisa ser o mais fiel possível, mas ainda assim haverá um impacto, porque o instrumento também tem opinião. É nesse caminhar que nós começamos a fazer perguntas. Ora, se Deus é esse todo de tudo, e Ele é uma pergunta retórica, e que nós vivemos a experiência com Ele o tempo todo, a cada segundo da nossa vida, eu falo nas meditações dos anjos, que nós precisamos agradecer a Deus só quando respiramos. E a Jane fez um comentário hoje, maravilhoso, que ela diz, ou seja, a cada segundo. A cada segundo. É só isso. Agradecer a Deus a cada segundo, a cada respiração. Que o meu hálito seja o próprio hálito de Deus, caminhando pela terra. Sendo isso tudo verdade, e então por que os seres humanos, o humano muitas vezes se sente separado de Deus? Nós falamos agora há pouco do sistema. O sistema, ele foi feito, ele é produzido e é conduzido por mentes poderosíssimas para extrair da população, da grande maioria da população, o medo, a dor, o domínio através da limitação. Porque veja, se nós absorvermos plenamente a certeza, essa convicção de que nós somos Deus, no sentido de conexão com Ele através da centelha que somos, o medo da separação vai desaparecer. E o exercício do domínio, como eu já disse no vídeo anterior, através do medo, tende a desaparecer. Por quê? Qual é o medo extremo vinculado por tanto tempo, por todos os meios religiosos aí, a maioria deles, não vou para não ser injusto, citar um ou outro, o medo da morte, do fim, do término. Só que veja, se eu, com esta compreensão, compreendo, ainda que sinta dor, que não é o fim, que há essa dimensão maior em Deus, e que eu saindo deste corpo, e sairei, não sei quando, mas saindo deste corpo, eu vou voltar para a casa do Pai, ou para estágios intermediários, até que eu consiga acessar. O que eu vou temer? Nada. Porque se o extremo é esse, então eu não temo nada. E aquele que não teme, age corajosamente.
modifica a estrutura do sistema, começa a observar as coisas sobre uma outra ótica, uma ótica mais amplificada, mais ampliada. E acaba aquela ideia de que, para que nós estejamos bem, há uma crença de que para estar bem, nós precisamos das coisas do mundo. E quando nós compreendemos, abrindo-nos a essa realidade espiritual, as coisas do mundo passam a ser secundárias. E nós não dependemos mais delas, nós as utilizamos. Nós passamos a utilizar as coisas do mundo para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual, e não ao contrário. Na dualidade, ou seja, naquele conceito que nós já trabalhamos anteriormente, nessa dualidade de fartura e miséria, ou seja, de que há fartura e a miséria, uma corrupção da consciência humana, baseada na escassez, que nós já vimos também que não existe, é uma ilusão criada, mas faz parte do preceito da dualidade. Ainda a dualidade de bem e mal, prazer e dor. A psicologia nos diz que o homem vive em função ou do prazer ou da dor. Quando nós compreendemos que não é necessário viver nessa dualidade, acaba-se a consciência da separação. A dualidade reforça a necessidade e a presença do ego. E, de novo, eu não sou contra o ego. O ego ele é necessário enquanto estrutura de personalidade aqui neste plano. Enquanto estamos na carne, ele é absolutamente necessário. Mas não precisamos ser dependentes dele, das suas vontades, dos seus anseios. Não precisamos. Ele precisa, o ego, de um alívio no mundo objetivo para que ele possa se autocomprovar. E há um processo de autossabotagem profundo que ele conduz. E ele vai quebrando internamente os conceitos firmados e vai derrubando a estrutura espiritual que às vezes nós demoramos uma vida inteira para construir. Tem um remédio para isso, que é, e você está nele, eu estou nele, aprendendo todos os dias, que é retornar, abrir espaço para retornar à casa do Pai. É como no livro que eu citei agora há pouco. Retomar esta jornada do herói e fazer dela um caminho de autodescoberta, sabendo que no momento em que você assume a sua capacidade de se conectar ao Criador, muitas coisas no seu entorno vão mudar. Você vai encontrar pessoas que vão bater palmas para você, dizendo: "Uau, vai lá, estamos torcendo por você", mas que vai ser da boca para fora. Que na primeira oportunidade vai jogar na sua cara que aquilo que você está fazendo é coisa de maluco. E vai testar a sua capacidade de decisão. Que vai provocar em você o receio de desagradar as pessoas. E eu vou dizer para você, assim como eu tive isso durante muito tempo, talvez você tenha, e talvez você conheça pessoas que têm medo de desagradar as pessoas. Que a opinião do outro sobre aquilo que você faz da sua própria vida acaba importando mais do que a sua própria opinião. Dar créditos e dar ouvidos a quem não está sentindo o que você está sentindo pode ser perturbador num determinado momento da sua vida. Não significa que nós não necessitemos buscar, por exemplo, terapias, aconselhamentos, ou para quem é da Igreja Católica, por exemplo, ir lá
fazer a sua confissão ou buscar a instrução e a orientação de um pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Porque estas pessoas estão lá com essa função. E regra, tem casos que existem exceções, mas por regra, elas têm um olhar externo que auxilia-nos a nossa tomada de decisão, a refletir sobre aquilo. Às vezes um conselho de mãe, às vezes um conselho de pai pode ajudar. Mas você sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que no primeiro movimento de mudança vai esfregar na sua cara que você não é mais a mesma. E não é mesmo, não faz sentido. Que você está mudando e que ela gostava mais da pessoa do outro jeito. E aí, como os evangélicos dizem, algumas pessoas vão desaparecer da sua vida. E isso não é perda, é livramento. Eu concordo bastante com isso. É esse ponto de mudança que você vai começar a enfrentar. Então, quando você busca essa reconexão com o Espírito de Deus, você volta para a Mãe Substância. A Mãe Substância Amor, que sabe o que você necessita já no momento da partida, antes daquilo que você sequer imaginava ser possível. Às vezes você recebe graças em sua vida que você, nem pensei nisso e aconteceu. Por quê? Porque entra em ação a lei da vibração, que é do Kybalion, né, que é hermética, e a lei secundária é a lei da atração. Você vibrou aquilo efetivamente antes mesmo da sua necessidade vir à consciência, você já estava vibrando e você atrai. É o que o Hélio Couto muitas vezes chama de efeito Zenão, você soltou. E é a minha interpretação, né? Então isso vai fazer com que as coisas mudem. Se você puder começar a exercitar, não ter mais ressentimento por ninguém, por pessoas, por situações, por circunstâncias. Se você puder perdoar-se, né, perdoar a si pelos erros que você acha que cometeu contra você mesma, contra você mesmo, e incrivelmente perdoar o próprio ego pelas autossabotagens que ele tanto faz na sua vida, é uma das formas de você abrir-se para essa realidade iluminada, para essa realidade verdadeira. É igual quando nós iniciamos o nosso processo a gente já falou da prece, de oração. Na oração você tem a petição, depois a lamentação e depois nenhuma gratidão. Se nós pudermos inverter esse processo e eliminar 2 etapas, eu agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor já me atendeu, assim como Jesus fez com Lázaro, como nós já falamos algumas vezes, assim como Jesus fez com Lázaro. Agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor fez por mim, ainda que eu não tenha consciência. Outro dia eu lancei, baseado neste capítulo, uma meditação sobre a ressurreição da vida financeira. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E ele nos ensina amorosamente que esse eu sou a ressurreição cabe para qualquer aspecto da nossa existência. Eu sou a ressurreição da minha vida financeira. Eu sou a ressurreição da minha saúde plena. Eu sou a ressurreição dos meus relacionamentos nutritivos. E aí você usa a sua criatividade. Jesus, como modelo perfeito
dessa perfeita perfeição expande em nós a capacidade de manifestação do poder de Deus em nossa vida. E como Ele nunca desiste de nós, toda vez que nós conscientemente voltarmos a Ele, buscarmos em primeiro lugar a sua casa, o reino dele e a justiça dele, de fato nós vamos perceber que tudo o mais é acrescentado aos nossos caminhos. E quando a oração não é atendida, muitas vezes é porque ela é uma oração de lamentação, de choro, de dor, reforçando um conceito de que a pessoa está ruim, que Deus sabe disso. Na hora de você orar, mude esta frequência. Agradeça a Deus pela cura, pelo seu corpo saudável, pela sua vida financeira esplendorosa, pelos relacionamentos maravilhosos que você tem, pela consciência que você tem de buscar as resoluções da sua vida. Agradeça. Agradeça e traga para dentro de si essa potência e esse amor sagrado de Deus. Eu vou deixar... Tudo bem até aí, eu acho, né? Eu vou deixar para vocês, eu acredito que no primeiro comentário fixado, a meditação e a reflexão do dia. Eu só vou ler a meditação, na verdade não tem reflexão, a reflexão é todo o texto, né? A meditação, ela traz uma profundidade que você pode usar na sua vida. Olha só. Agora eu entendo que os efeitos deste mundo, são do passado e não são criativos. Os efeitos desse mundo são do passado e não são criativos. Um efeito não produz outro. Para que haja um efeito é preciso que tenha uma causa. Pois tudo emana da consciência. Eu afirmo, com a mente e o coração, que nenhuma pessoa, lugar, coisa, condição ou situação do mundo exterior tem poder sobre mim. Olha que precioso é isso. Eu afirmo com a minha mente, com o meu coração conectado à mente divina, que nenhuma pessoa, lugar, coisa, condição ou situação no mundo exterior tem poder sobre mim ou tem poder de me influenciar. Eu me coloco na total dependência do Espírito interior, que é esse Espírito Sagrado de Deus que habita em nós, liberando tudo para a presença do Deus que eu sou, sabendo que o amor atende a todas as minhas necessidades. A mãe substância, amor, atende a todas as minhas necessidades, as minhas vontades, os meus desejos, até mesmo antes que ocorram na minha mente ou no meu coração. Eu sou como Jesus. Esse é o código. Eu sou como Jesus. Para sempre em união com o Pai, poder, vontade, e a Mãe, substância, amor. Eu sou como Jesus. Eu sou a pessoa integral, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. E o meu mundo reflete essa integridade. Uau! Bom, ficamos assim. Eu havia me proposto a fazer aulas mais curtas, ou lições mais curtas, mas é tão profundo esse trabalho que é impossível não trazer uma reflexão forte. Então, se você acha que é muito longo, pause e depois assista a outra parte, enfim. Mas fica a seu critério. Eu acho que está de bom grado. Que possamos nos unir em amor e verdade. Que o amor do Cristo
na sua presença maior, manifeste-se em sua vida e que o meu pequeno despertar possa encontrar o seu despertar e a partir dele, que possamos nos reconhecer como Deus, como única fonte, sendo um com o Criador, um com toda a potência. Invoco aqui os nomes de Ashtar Sheran, do Sr. Ingué Moloquiô, do Pena Branca, comandante Pena Branca, do meu mentor Malaquias, da Mãe Sagrada, da Mãe Primordial, do Sr. Svatara, e de todos aqueles que conduzem a escola de Melquisedeque, que possam agraciar a sua vida, que possam pacificar o seu coração, caso ele esteja conturbado, e possa levar o milagre da consciência para a sua vida. Eu agradeço e que possamos nos encontrar em breve. Até já. Vou fechar aqui, hein?